Paz e força, pessoal. Tamo junto mais uma manhã. Mais um Fala Correlity. Estamos aqui para ouvir o que o pensador, esse sábio, esse professor está nos ajudando a entender sobre a vida. Mais uma manhã. Espero que a palavra de Deus nos encontre e eu e você possamos nos aproximar dele, da sua vontade, encontrar ordenação para a nossa vida. O grande desafio, estamos caminhando no capítulo 3 de Eclesiastes, desse livro de sabedoria, esse livro que atravessou os séculos e chega até nós, sendo ainda atual, uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre como ordenar a vida, como colocar a vida em ordem, como dar plenitude para a vida. É o desafio que a gente encontrou aqui, já na abertura que ele faz dessa reflexão sobre a relação entre o momento e o propósito, o tempo e o propósito da vida. Eu quero continuar hoje. Nós já olhamos o hora de nascer, o hora de morrer, e hoje eu quero olhar com você a hora de plantar. E aqui, eu não sei quantos de nós aqui temos experiência, bagagem, passagem, né, pela experiência da agricultura, ou de plantar em si, ou talvez a experiência botânica, talvez a ideia das hortas, ou das flores, talvez a sua limitação de plantar aqui tenha sido aquelas experiências de copinhos descartáveis de café com algodão e sementes de feijão. Mas eu quero olhar para esse desafio do Correlity, de como nós ordenamos a vida e como nós compreendemos como que a vida pode ganhar plenitude ao perceber e olhar para o momento de plantar. Então vamos lá, a primeira reflexão que eu faço aqui, quando o Correlity nos desafia a pensar sobre a hora de plantar, é de que há um momento na nossa jornada, há momentos da nossa vida em que nós temos que fazer investimentos. Hoje, pensar em investimentos é algo que tem sido muito noticiado, vendido. O pessoal vende cursos sobre isso, como investir na bolsa, como investir em ações, como viver disso ou daquilo, como fazer investimento imobiliário e tudo mais. Esse desafio de investir. E você investe com um propósito, você investe com uma finalidade. Quem planta tem aqui não apenas a função em si, o desafio em si de plantar, mas ele tem aqui conhecimento. Por que eu quero juntar aqui investimento e conhecimento? Porque talvez um dos grandes erros, um dos grandes problemas hoje que tem acontecido com as pessoas que têm mergulhado nisso dos mercados de investimentos, e não só de bolsa, qualquer outra, decidiu investir em um novo negócio, decidiu investir nisso ou naquilo, investir num relacionamento. Quando nós pensamos em investimento, ele carrega em si, exige de nós conhecimento. O quanto eu me conheço, quanto eu conheço daquilo que eu pretendo me envolver, qual o conhecimento que eu tenho dos processos, quanto melhor minha bagagem, meu preparo de conhecimento, melhores as minhas decisões de investimento. Porque que muita gente hoje perde tudo no que eles chamam do mercado day trade, esses que o pessoal se arrisca e ganha muito ou perde tudo. A grande maioria perde tudo, porque não tem conhecimento, não tem a bagagem suficiente para esse tipo de investimento. Para as pessoas melhores preparadas, que têm conhecimento, conhecem, ou seja, eles irão enfrentar e atravessar, vão plantar e no futuro colher. Quando a gente pensa em investimento no relacionamento, a pessoa não se preocupa em
conhecer minimamente o outro, ou se conhecer, se perceber, por que eu estou querendo me aproximar agora. Muitas das pessoas, eu não consigo ficar sozinho. Quando tem consciência disso, né, sobre si mesmo, tá, eu não consigo ficar sozinho. Então por isso que eu estou querendo um novo relacionamento. Aí se lança em investir um novo relacionamento e depois percebe o que acabou plantando ali. Essa jornada, investimento, então, nos desafia também a avaliar o quanto eu tenho conhecimento do que eu quero plantar. Não é apenas identificar, olha, agora é o momento de plantar, agora é o momento de investir. Além de ter consciência disso, então para mim a hora de plantar é uma consciência. Eu tenho isso do conhecimento, do investimento. A hora de plantar também é uma consciência do momento, da ordem da vida. Eu identifico, falo, agora é a hora de plantar, agora é o momento. E aí eu vou me avaliar, eu estou preparado, embora eu tenha consciência da oportunidade, do momento, mas eu tenho consciência disso, eu tenho preparo para isso, eu estou no momento para isso. É hora para eu plantar? Sim, agora é o momento para que eu faça esse investimento, agora é o momento, eu estou preparado para esse investimento, eu estou preparado para plantar. Interessante como nós conhecemos uma parábola da Bíblia, que é a parábola do semeador, e muitas pessoas, por conta da distância cultural de não entender o modo como era feito o plantio no Oriente Médio, naquela época, então o semeador ele tinha um jeito diferente de plantar. Ele não preparava a terra, não fazia as covas, não arava a terra para jogar a semente. Ele ia jogando a semente e depois ele vinha no processo de revolver a terra. Então aí sim essa semente será colhida pela terra. Por isso que Jesus vai dizer que daquelas sementes jogadas pelo semeador, parte delas se perderam, mas ele sabia o que estava fazendo, como estava fazendo, qual era o trabalho dele como semeador. Ele entendeu do ciclo, da ordem da vida. Agora é a hora de plantar. Ele tinha conhecimento para isso, tinha consciência disso. O desafio que eu e você temos de ter consciência sobre a hora de plantar é porque isso não apenas relacionado ao plantar, mas todos os outros movimentos que nós vamos ver aqui, todas as outras possibilidades de ordenamento da nossa vida, elas podem esconder uma fuga, uma transferência, elas podem representar o movimento da nossa alma e especialmente esse movimento de fuga, seja eu vou para lá ou porque é uma zona de conforto, ou então porque é um movimento de rompimento e eu preciso de alguma maneira mudar, eu preciso fazer algo e essas ações, esse tipo de movimento, ele não se encaixa nisso que o Correia está dizendo, que é parte da ordem da vida, que a gente identifica, que a gente sabe, a gente conhece o movimento da vida, a gente vive a vida em todas as suas dimensões. O Correia não está dizendo, ó, vai vivendo aí, deixa acontecer, e olha, vão acontecer um monte de coisa na sua vida. Não, ele está dizendo, presta atenção, a vida tem uma ordem, a vida tem movimentos, o ordinário da vida tem vários movimentos, e esses movimentos você precisa estar atentos a ele, reconhecê-los, e sim viver o melhor deles. Entender como é que eu posso viver o melhor da hora de plantar. Identificar, por exemplo, esse momento, olha, chegou a hora de eu fazer um novo curso, chegou a hora de eu fazer um investimento profissional, chegou a hora de fazer um investimento, inclusive na vida espiritual. Eu preciso agora fazer uma plantação aqui espiritual, eu preciso parar e cuidar aqui, eu preciso entender isso, desse processo. E por fim, quando eu vejo a hora de plantar, é ter aqui a previsão dessa potencialidade,
ter claro o que eu espero aqui. Qual que é a minha esperança? Qual que é a minha previsão? Ninguém sai plantando, eu posso ser surpreendido por aquilo que eu plantei. E nas duas dimensões, eu posso ser surpreendido de modo positivo, eu posso ser surpreendido de modo positivo, negativo ou positivo. Eu posso me frustrar, eu posso me surpreender e ficar maravilhado com os resultados, quando os resultados são melhores do que eu previ, ou então são muito diferentes, muito abaixo, o oposto do que eu previ. Mas eu iniciei a jornada, eu fiz um movimento, eu ordenei a minha vida com uma previsão, para a gente poder encaixar as coisas na nossa vida, a gente poder ter ordem na nossa vida e dar plenitude para essa ordenação. Nós precisamos ter previsibilidade, né? Ou seja, o que eu espero, o que eu estou me lançando, porque isso faz com que eu também cuide da energia da minha vida, do meu tempo, da minha agenda. Por quê? Porque embora o Kohelet ele vai nos apresentar os movimentos separados, todas essas possibilidades de ordenação da vida, elas não são assim segmentadas, tão caixinhas, elas não são essa fila aqui, um atrás do outro. A vida é muito dinâmica, a vida é complexa, muitos desses movimentos estão se cruzando, eles estão se atravessando. Por isso, entender esse momento, eu poder ter previsão, a ideia de que o que realmente se eu espero isso, o que eu preciso plantar? Se eu espero mais, eu preciso plantar mais. Se eu espero menos, então eu sei o que eu preciso, o mínimo do que eu preciso investir. Então esse desafio do Kohelet para mim e para você, de nós termos conhecimento, nos prepararmos para fazer o investimento, o desafio que o Kohelet nos faz de termos consciência do momento da vida que estamos vivendo, se é a hora ou não de plantar, se é a hora de fazer investimentos, se é a hora para nós, de como está o nosso conhecimento e preparo para isso. Esse desafio do Kohelet para mim e para você, de entendermos, eu tenho previsão, qual é a minha expectativa, qual que é a minha esperança, que resultados eu espero disso que eu estou plantando, para que não que isso não me dá uma garantia, isso não me isenta de resultados negativos, mas faz uma boa limpa, faz uma boa diferença em ordenar a vida. Essa vida que é múltipla, essa vida que é dinâmica, em todas essas intensidades, né? Que o Espírito de Deus nos ajude a identificar isso. Se hoje ele está desafiando a mim e você, é um tempo de investimento, em que você vai apenas colocar, você vai apenas se dedicar. É um tempo de sofrimento, é um tempo de desgaste. E em quais áreas? Não necessariamente quando chega a hora de plantar, isso é uma regra para todas as áreas da sua vida. Mas talvez hoje Deus está falando, olha, presta atenção na sua família, que agora é a hora de plantar na sua família. É claro que a gente for pensar assim, todo momento é momento de plantar amor, né? Mas o que eu falo é que talvez esses momentos, olha, é um tempo de você fazer esse investimento dentro do seu casamento, dentro da sua filha, sua educação, a relação com seus pais, da educação dos seus filhos, esse investimento material, identificar isso, que o Espírito de Deus nos dê discernimento. Essa tem sido a nossa oração para compreender essa ordenação da vida, como essas peças se encaixam, ter consciência do desafio que a gente tem e da oportunidade que a gente tem de viver a vida mais plena, viver a vida e viver da vida, né, o que Deus tem para nós, viver o propósito de Deus para nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque esse desafio que o Senhor nos deu, chamado vida, existência, há dentro dessas ordens, há dentro dessas possibilidades,
o momento de plantar. Deus nos traz à memória nossa jornada e o que nós já plantamos do modo certo, o que nós plantamos de modo errado. Traz à nossa memória as oportunidades de plantar que nós nos omitimos ou nós não nos preparamos como deveríamos. Traz à nossa memória os investimentos que nós fizemos no tempo certo, na área certa, mas que não tínhamos o conhecimento, o preparo que deveríamos ter. Deus revela-nos também como está, Deus, o nosso coração, como está a nossa previsão, quais são nossas expectativas quando iniciamos momentos de plantação, Senhor. O que aguardamos dessas plantações, que resultados esperamos, quais as nossas previsões, Senhor. Deus, ajuda-nos a lidar com previsões que são fora da realidade, mas ao mesmo tempo não nos deixa, Deus, se perder num desânimo, numa previsão que na verdade se torna uma prisão emocional. Deus, de não ter sonhos, de não ter expectativas, de não se desafiar, de não conseguir pensar além, de não conseguir compreender essa ordem que o Senhor quer nos dar à vida e toda a potência, possibilidade do que a nossa vida pode ser. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a plantar em nossos relacionamentos, ajuda-nos a plantar em nossa vida material, ajuda-nos a plantar, ó Deus, também na nossa vida espiritual. O Senhor sabe os investimentos que temos feito, Senhor, na nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, mais uma vez também se lembrando do momento que estamos vivendo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Olha para a nossa realidade, abrevia o nosso sofrimento. Visita a casa do luto, visita a casa do desemprego, visita a casa do desânimo, visita a casa, Senhor Deus, onde agora não há mais esperança. Pedimos tua ajuda, Senhor. Sustenta aqueles que estão, Deus, saindo de casa nesta manhã para trabalhar. Guarda, Senhor, cada família, cada criança. Deus, ajuda-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez o seu dia. E amanhã estamos de volta aqui. E amanhã nós vamos olhar então o contraponto aqui desta ordem que quando chega a hora do colher. Aquele abraço, pessoal.